porque bem sabemos que a tua palavra cura, tua palavra liberta, tua palavra salva, tua palavra nos conforta, nos direciona. A tua palavra é tudo, Senhor, em nossas vidas. Soberano, agora nós entregamos em tuas mãos a tua filha, Espírito Santo, que não seja ela, que ela seja apenas um instrumento teu, Senhor, nesta tarde. Que o Senhor usa poderosamente a tua filha, meu Deus, para que ela possa nos transmitir de uma maneira sábia as tuas palavras, para que nós venhamos entender qual é o objetivo do Senhor para conosco nesta tarde. É o que nós oramos e entregamos em tuas mãos, que ela, ao lançar mão desse microfone, que o Senhor a conduza de uma forma especial, como nunca tem usado, Senhor, pois o Senhor prepara os teus, aleluia, meu Deus, porque nós bem sabemos que o lugar onde estamos é santo. Meu Deus, não é de qualquer forma que nós nos entregamos e pisamos no que é santo. Por isso, Espírito Santo, abra as janelas do céu sobre a mente da tua filha e fale conosco nesta tarde. É que eu te peço, agradecida por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Graça e paz de Cristo para a igreja, irmãos. Amém. Que Deus possa estar falando, completando, né, a palavra nessa tarde da bênção para todos nós que aqui estamos. A palavra de Deus da tarde da bênção, da campanha, se encontra em Isaías 43, verso 13. Somente a parte B do versículo, mas eu vou ler todo o versículo. A palavra de Deus diz em Isaías 43, 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Oh, glória! A palavra de Deus, dita ao profeta Isaías, nessa época, o povo de Israel estava no exílio da Babilônia, e foi aproximadamente no século 8 antes de Cristo. Quando a palavra de Deus fala, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Deus está falando através da boca do profeta Isaías que aquele povo que estava no exílio, que havia visto tantas maravilhas de Deus, agora, neste momento, o povo se sentindo solitário, distante de Deus, Deus entra com promessas de esperança e lembrando ao povo que eles foram testemunhas de incontáveis bênçãos. Mas nesse versículo, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, Deus está justificando o período de exílio do povo. Ninguém pode escapar das minhas mãos, tanto para ser abençoado, como também para sofrer as consequências do seu pecado. Porque a palavra de Deus nos fala que não há onde se esconder do nosso Deus. Ele nos acha, irmã, em qualquer lugar que nós suponhamos estar escondidos, tanto para nos abençoar, quanto para nos exaltar. O tema dessa palavra, de acordo com Isaías 43, é: nada pode impedir o plano de Deus. Nessa tarde, onde o povo estava exilado na Babilônia, e o profeta Isaías proferia palavras de esperança para o povo, assim como para nós também atualmente, essa palavra é de esperança. Inclusive hoje, nessa tarde da bênção, 4
4 de abril, na igreja, né? Nós estamos aqui porque temos esperança na palavra. Quando nós lemos, quando nós ouvimos, operando Deus, quem impedirá? Isso faz nascer em nós uma segurança de que há um Deus que vela por nós, há um Deus que está atento a todas as situações do planeta Terra. Aleluia. Tanto comigo quanto com qualquer circunstância que porventura esteja acontecendo. Aleluia, Jesus. Em Isaías 41:10, a palavra de Deus nos fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, não, na verdade, Isaías 41:10, eu troquei o versículo. Na verdade, nos fala, também reafirmando a nossa expectativa na palavra do Senhor. Não temas, porque sou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te fortaleço e te vejo em todas as circunstâncias. Aleluia. Como não ficar com o coração quebrantado diante dessa palavra? Verdade. O mundo pode dizer não, mas o nosso Deus diz sim. Aleluia. E se Deus diz sim, é porque Ele é o poderoso. Louvado. E operando Ele, quem poderá impedir? A palavra de Deus nos fala, lá em Atos 5:39, após a ressurreição de Cristo, que teve alguns homens liderando alguns outros homens em relação à palavra, mas aí rapidinho o imperador de Roma matava, destruía, degolava todo mundo, acabava tudo. E aí quando os apóstolos começam a falar da crucificação, da ressurreição de Cristo, e aí os soldados romanos tentam parar também os apóstolos. Porém, há um homem que eu não me lembro o nome, lá em Atos 53:9, que ele diz bem assim: olha, se for de Deus, você não poderá impedi-los. Porque houve um que tinha 500 discípulos, mas logo acabou tudo. Houve outro que também teve alguns discípulos, mas acabou tudo. Mas esse povo, se é mesmo de Deus, nada poderá impedi-los de levar a palavra, levar adiante o sacrifício de Cristo por nós. Lá em Atos, esse homem já sabia, se for de Deus, ninguém poderá impedir. Glória. E assim, a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, vai nos direcionando que operando Deus, quem impedirá? Aí eu lembro de quando Deus criou Eva. Por que Deus tirou Eva da costela de Adão? Não poderia ter tirado do dedo do pé, dedo da mão, do nariz, da boca? Por que exatamente da costela, irmã? Porque é na costela, cientificamente falando, que existe o DNA da pessoa. Por que quando se faz transplante de medula da coluna para salvar outra pessoa, não faz transplante do dedo para curar a outra pessoa? É exatamente da coluna, porque da coluna e das costelas existe o nosso DNA, que pode restaurar vida e dar vida para aquele que está com problemas. Aleluia. A medicina moderna usa a transfusão, a medula, né, para poder fazer outras pessoas virem à vida. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, porque Aleluia. operando Ele, quem impedirá? Oh, glória. Ele operou quando Ele criou todo o universo. Deus operou quando libertou Israel do Egito. Assim como Ele operou quando leva novamente Israel em
muitos anos após, quando Zacarias estava no templo, porque Zacarias era um sacerdote, então ele ficava no lugar dos santos, queimando incenso para atrair a presença de Deus, que estava em silêncio há 400 anos. E nesse período que Zacarias estava no seu turno de estar trabalhando, quando ele está queimando incenso, oferecendo incenso para Deus, o anjo Gabriel aparece a Zacarias e fala para Zacarias que a esposa de Zacarias, Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, teria um filho, e esse filho se chamaria João Batista. 400 anos em silêncio, e Deus escolhe Zacarias para a primeira manifestação após esse período, onde Deus fica em silêncio. Zacarias duvida que a sua esposa poderia ficar grávida, e Deus permite que Zacarias fique mudo desde este momento até depois que João Batista nasceu, porque Zacarias foi o pai de João Batista, o precursor de Jesus. Aleluia. Povo vendo que Zacarias estava demorando, e aí quando Zacarias sai, deve ter saído todo, primeiro que ele saiu mudo, e depois ele deve ter saído todo apavorado, né? Porque ele teve a visão de um anjo, não sei se apavorado, não sei se sorridente. Eu sei que quem estava fora, que viu Zacarias saindo pelo semblante dele, concluíram: esse homem teve uma visão lá dentro do templo. E Zacarias mudo, não podia falar. Aí a gente volta para o tema do texto: operando Deus, quem impedirá? Quem poderia devolver a voz para Zacarias, se não fosse o mesmo Deus que o ouvia, que havia deixado ele mudo por causa da sua incredulidade? João Batista só volta a falar 9 meses depois, quando João Batista nasce. O mesmo anjo Gabriel, através da operação de Deus, aparece a Maria 6 anos depois dessa aparição para Zacarias, o que nos faz crer que João Batista era 6 anos mais velho do que Jesus. Aleluia. Jesus, o nosso Salvador, que teve por precursor João Batista. Aleluia. A palavra de Deus nos fala que a operação de Deus também trouxe o anjo Gabriel para falar com Maria que ela seria mãe e que daria o nome a esse filho de Jesus. Aleluia. Deus renova todas as coisas, porque Ele ama a humanidade. O nosso Deus, que quando opera ninguém pode impedir, tem um plano, irmã. Ele
faz esses milagres em a vida da gente, irmãos. Aleluia. Porque Deus tinha um plano, irmã Vera, para a minha vida. Verdade, Jesus. Deus tinha um plano. Deus tem um plano para todos nós. Aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Às vezes, a própria pessoa pode impedir o agir de Deus na sua vida. Aqui na palavra, no contexto do capítulo 43, Deus fala para o povo. Olha que palavra que Deus fala depois que ele comenta através de Isaías com o povo, né? Do exílio, da promessa. O povo estava triste. Olha o que Deus fala, irmã, no capítulo 43, no verso 21, quando ele já tinha dito anteriormente no 13, operando eu, quem impedirá? Ele literalmente puxa a orelha daquele povo. E a palavra de Deus nos fala, no verso 21, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Outro dia foi ministrado aqui que Deus tem carência. Aí, né, carência assim, na forma de dizer, porque Deus é tudo, não precisa de nada. Mas Ele quer o nosso louvor. Aleluia. Ele quer a nossa adoração. Glória. E Ele quer trabalhadores para a seara. Foi dito aqui no púlpito. Aleluia. E lá em Isaías, Deus fala, confirma. Para que eu formei esse povo? Para mim, para que me desse louvor. Aleluia, Jesus. Aí vem a palavra que machuca. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo nos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados. E me cansastes das tuas maldades. Imagina. Um Deus que quando opera, ninguém pode impedir. Usar um profeta para falar isso para aquele povo, irmã Vera. Eu te criei para tu me louvar e tu não me louva. Sim. Tu me cansastes com o teu pecado. Meu Deus. Isso a gente pode trazer para nós. Sim. Hoje em dia. Verdade. A gente espera o arrebatamento, a gente quer a bênção, a gente quer a promessa, a gente quer. Mas cadê o louvor para Deus desinteressado? Porque tem gente que canta para Deus, mas Deus não quer cantoria. Aleluia. Deus quer louvor. Aleluia, Jesus. E esse mesmo Deus, Ele diz: eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões. Ou seja, no versículo acima, ele diz: tu me cansastes com as tuas maldades. Fiquei por aqui, ó. Mas eu também sou aquele, eita glória, aleluia, que apago as tuas transgressões, aquelas que me fizessem ficar triste, cansado com as tuas maldades. Aleluia. E dos teus pecados eu não me lembro. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Deus é maravilhoso. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória, glória a Deus. Que opera tudo. Ninguém o poderá impedir. Sim. Esse é o nosso Deus que vai operar. Operou desde lá de Gênesis. Aleluia. Continua operando e vai operar Eu creio. até Apocalipse. Aleluia. Quando
teremos o reino de Deus instaurado na terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aquietemos nossos corações, irmãos. Glória a Jesus. Façamos a nossa parte, Sim. a tempo e fora de tempo. Aleluia, aleluia. Porque há um Deus que, operando, ninguém pode impedir. Glória, glória a Jesus. Eu não posso impedir o irmão de pecar, ou eu mesma, mas eu posso orar Aleluia, Jesus. para que Deus tenha misericórdia, Sim, meu Deus. porque as promessas são infindáveis, mas para alcançarmos as promessas é necessário estar em comunhão com Deus. Aleluia. E que comunhão é essa? A comunhão não é um ritual de vir à igreja, não é um ritual de louvar a Deus. O ritual que agrada a Deus é o coração puro, quebrantado, que tem fome de Deus. Glória. Não para agradar um ao outro, não, isso fede as narinas de Deus. Aleluia. Porque Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Deus nos vê, irmãs, quando estamos em casa, buscando a tua palavra. Aleluia. Deus nos vê quando deixamos de servir a Satanás para servir a Ele. Glória. Hoje eu estava fazendo uma broa e na hora que eu tirei a broa do forno, o tabuleiro ia cair, eu segurei com o pulso, queimou meu pulso, que agora eu estou vendo que deu até bolha. Mas quando Deus não operava em mim, que o Espírito Santo não habitava em mim, provavelmente eu teria falado uma palavra torpe, um palavrão. Mas lembrando de um Cristo que se entregou na cruz, Aleluia. o que poderia eu dizer a não ser, ai meu Deus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Verdade. Lembrando agora da palavra, sobre a crucificação de Cristo, que também está dentro da palavra, porque Deus operou e permitiu que Cristo se rendesse na cruz por nos amar. Aleluia. E na hora nona, quando Cristo expira na cruz, morre, estava acontecendo em Jerusalém, naquele mesmo momento, no templo, os sacrifícios de animais, de holocaustos, para a purificação do pecado. Jerusalém, que geralmente tinha de 40 a 50 mil habitantes, no dia da crucificação de Cristo, irmã Bela, tinha quase 200 mil pessoas, porque era a época da Páscoa, era a época de sacrificar animais para a purificação do pecado, porque operando Deus, quem impedirá? Jesus. Aleluia. E nesse momento não foi coincidência. Jesus expira na cruz às 3 horas da tarde, depois de 6 horas de agonia, das 9 da manhã às 6 da tarde. E ao mesmo tempo que ele entrega a sua vida na cruz, é crucificado, é sacrificado o último holocausto no templo, porque depois da entrega de Deus do seu Filho como holocausto para a purificação dos pecados, não há mais holocausto a se queimar, a se oferecer. Aleluia, Jesus. O que poderia ser maior do que Jesus para morrer pelos nossos pecados? E assim, irmãos, Glória. eu finalizo essa palavra de Isaías 43:3. Louvado seja. Operando Deus, quem impedirá? Oh, aleluia. Que nos momentos de fraqueza, porque adorar a Deus com geladeira cheia, carro cheio de gasolina, sem problema, é fácil. Que a gente possa lembrar
B, versículo 13 de Isaías 43, a parte B, operando Deus, quem impedirá que nós venhamos a nos agarrar a essa palavra como tábua da nossa salvação, porque a palavra é a nossa tábua da salvação. Glória a Deus. Que a gente venha a ficar mais firme em nossa mente que há um Deus que nos cuida, que nos observa, que nos protege, que nos permite passar por situações para que possamos o honrar com o nosso louvor, com a nossa persistência e perseverança na palavra. Afinal, operando Deus, quem impedirá, irmã? Seja o teu nome, Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus, porque Deus é soberano sobre a terra. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu passo o microfone agora para a irmã Vera, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Louvado, exaltado.